Vamos lá, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Nós vamos hoje falar sobre a conversão de Zaqueu. Dentro dessa série de pregações, esse ciclo que é o ciclo do crescimento do reino de Deus. O texto diz assim, amados: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Mensagem poderosa, um texto maravilhoso do Evangelho, que traz bastante esperança e encorajamento para a nossa alma. Eu quero começar dizendo, irmãos, que parece que alguns testemunhos de salvação, parece que é mais difícil do que o outro. Algumas conversões, algumas transformações, algumas salvações, ao nosso olhar, parece ser mais difícil do que outros. Não porque Deus seja incapaz de salvar as pessoas, não porque seja difícil para Deus salvar, porque não existe nada difícil para Deus. Nada é impossível para Deus. Não tem gente difícil para Deus. Não tem vida complicada. Não tem caso que tenha um alto grau de complexidade que Deus não possa salvar. Não, para Deus não existe nada impossível. É difícil do nosso ponto de vista, quando a gente olha para a história da pessoa, quando a gente olha para a trama que envolve a vida da pessoa, quando a gente olha para aquele emaranhado de onde a pessoa está, o que a pessoa está vivendo, parece que é difícil sair dali, parece que é difícil a pessoa se libertar, parece que é difícil haver possibilidade de mudança. Então existem histórias que as pessoas, elas, através do seu julgamento, através do seu preconceito, parece que já decidiram como que essa história vai terminar. Parece que para algumas pessoas a gente olha no nosso julgamento, no nosso preconceito e diz para essa pessoa: não tem solução, essa pessoa está fadada a viver uma vida realmente desgraçada, uma vida marginalizada, uma vida excluída, porque ela já foi longe demais. Então, no vocabulário de algumas pessoas, parece que não existe a palavra transformação, restauração, libertação, perdão, arrependimento. Parece que no vocabulário de algumas pessoas não existe esse tipo de possibilidade. Para algumas pessoas, basta alguém ter, por exemplo, passado uma temporada na cadeia, ter sido um ex-presidiário, e parece que para esta pessoa as portas já se fecharam. Parece que uma vez criminoso para sempre. Uma vez traidor para sempre. Uma vez bêbado para sempre. Uma vez drogado para sempre.
E não é porque talvez essa pessoa que está vivendo essa condição seja incapaz de uma mudança real, de uma transformação verdadeira, mas simplesmente porque as pessoas parecem que não estão dispostas a acreditar que a pessoa possa ter uma segunda chance. Parece que algumas pessoas, elas estão carimbadas, elas carregam um estigma, elas carregam uma marca, elas carregam algo que elas fizeram, assim, de tão, parece que foi tão agressivo, foi tão longe, que parece que as pessoas não estão dispostas a dar então uma segunda chance. E o pior de tudo, parece que algumas pessoas que vivem dentro dessa condição de eis isso, eis aquilo, né? De já ter passado com um currículo sujo na vida, parece que elas também desenvolvem uma espécie de mentalidade onde elas justificam para elas mesmas, dizendo que para elas não tem solução. Parece que elas dizem para elas mesmas: eu já fui longe demais, eu já errei demais, eu já fiz muita coisa feia para poder Deus me perdoar, para poder ser alcançado pela misericórdia de Deus. Então, a história que nós vamos estudar aqui, que é a conversão de Zaqueu, ela responde a esse desafio, e responde esse desafio de alguém que era complicado, de alguém que tinha uma vida, né, estigmatizada, marcada, julgada. Responde esse desafio mostrando que a salvação, ela pode ser real, a transformação, ela pode ser verdadeira. E essa história aqui, ela mostra com todas as letras que nenhuma multidão, nenhuma reputação, nenhuma limitação que alguém tenha de caráter pessoal ou moral é páreo para impedir um Salvador que decidiu no seu coração que veio buscar e salvar aqueles que haviam perdido. Então, se de um lado existe a triste realidade de que as pessoas são complicadas, de que as pessoas estão envolvidas muitas das vezes em situações que deixam elas presas às condições da vida, mas do outro lado existe a firme determinação do coração de Deus, que veio buscar e salvar aqueles que haviam perdido. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Então, quando a gente olha para esse texto aqui em Lucas, esse texto, ele está situado dentro de um grande trecho da Bíblia que a gente chama a sessão da viagem. Essa sessão da viagem, ela começa lá em Lucas, no capítulo 9, no verso 51, quando Jesus, ele decide resolutamente no coração ir para Jerusalém. É quando Jesus diz assim que ele fecha o rosto e ele decide no coração que é a hora dele ir para Jerusalém, é a hora dele ir para a cruz, é a hora dele ir para a cidade onde ele vai ser crucificado. É o fim do ministério de Jesus. Então Jesus, ele decide resolutamente ir para Jerusalém. Então, quando Jesus agora caminha com determinação de ir para a cruz, um dos caminhos que Jesus tem que fazer é passar pela cidade de Jericó, uma cidade que não estava muito longe de Jerusalém, era uma cidade que estava a alguns quilômetros de Jerusalém, mas era uma cidade que estava carregada de um simbolismo terrível no Antigo Testamento, porque foi uma cidade que Josué amaldiçoou. Mas onde Josué amaldiçoou, onde foi uma cidade que estava debaixo de maldição pela história dela, agora vai ser a cidade onde Jesus vai operar pelo menos 2 milagres. Ele vai curar o cego Bartimeu e ele vai agora encontrar Zaqueu. Então, uma cidade onde era um lugar de maldição, agora vai ser o lugar que Jesus escolheu para operar a bênção, para operar salvação. Porque Jesus é assim. Quando Jesus coloca algo no coração para fazer, quando ele põe um propósito do coração para realizar, nada nem ninguém impede esse propósito de ser concretizado. E aí, quando a gente olha então para o episódio de Zaqueu, o episódio de Zaqueu vai ser o último encontro pessoal de Jesus
antes dele entrar em Jerusalém. E vai ser o clímax de toda essa sessão que a gente chama que é a sessão da viagem. E vai mostrar aqui que o jeito de Jesus trabalhar aqui vai mostrar que é um resumo do ministério de Jesus, né? Quando a gente olha para essa decisão de Jesus de salvar, essa firme determinação do coração dele em dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, é como se aqui fosse o clímax desta viagem. Jesus saiu de onde ele estava, rumo a Jerusalém, com a firme determinação no coração, morrer pela salvação dos homens. E quando ele passa por Jericó, é isso que ele vem fazer. Ele veio buscar, ele veio salvar aqueles que estavam perdidos, aqueles que aparentemente não tinha solução, não tinha conserto, não tinha oportunidade humanamente falando. E à luz desta frase aqui, que nós vamos examinar aqui, que esse texto ele fala pelo menos de 4 obstáculos que Zaqueu enfrentou, fala também de 4 atitudes que ele tomou, e fala de 4 atitudes que Jesus tomou para buscar, e fala também de 4 evidências que demonstra que a obra que aconteceu naquele lugar foi verdadeira, foi Jesus que fez, e de fato Zaqueu, ele foi salvo, ele foi transformado para a glória de Jesus. Vamos começar aqui então olhando para esse texto, irmãos, pensando nos obstáculos que cercavam a vida de Zaqueu. Lucas apresenta aqui pelo menos 4 barreiras que separavam Zaqueu de Jesus. A primeira era a sua profissão. Lá no versículo 2 diz que ele era chefe dos publicanos. Esse termo, chefe dos publicanos, aparece aqui, a única vez na Bíblia aparece aqui no Novo Testamento. E esse termo indica que Zaqueu, ele não era só um simples cobrador de imposto, ele não era só um fiscal, ele era o supervisor, ele era o chefão, ele era aquele que supervisionava a arrecadação dos tributos naquela região. E Jericó aqui era uma região rica, era uma região conhecida pela produção de bálsamo, pela produção de tâmaras, era um lugar que era um centro comercial muito lucrativo naquela época, e por isso o Império Romano tinha um olhar especial para aquela região, para poder levantar dinheiro. Então o Zaqueu, ele estava profundamente enraizado dentro de um sistema que era odiado. A pessoa que fazia o que ele fazia era odiado pelo povo, não era bem visto pelo povo. Era como se ser publicano fosse sinônimo de ser ladrão, alguém que se apropriava do que era do outro. E os publicanos então, eles eram tratados como pecadores. O povo judeu não tinha estima, não tinha consideração pelos publicanos. Zaqueu era publicano, era judeu, e ainda mais, ele era o chefe, né, dos publicanos. Então Zaqueu, ele tinha um problema muito grande, que era a profissão dele, que não ajudava ele de alguma maneira a se conectar com Deus. A segunda era a riqueza de Zaqueu. No versículo 2 diz que ele era rico, e essa riqueza aqui provavelmente foi uma riqueza que foi fruto de extorsão, foi fruto de propina, foi fruto de um meio ilícito. Isso daqui, de alguma maneira, isso daqui ilustra para a gente, irmãos, o perigo das riquezas. O perigo das riquezas que Jesus, inclusive, ele já tinha falado no capítulo 18. No capítulo 18, quando Jesus estava conversando com o jovem rico, ele já havia dito que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Lucas 18, verso 24 e 25. Jesus já tinha falado do problema das riquezas um pouquinho antes de chegar em Jericó. E agora ele está lidando com um homem rico, um homem que tinha uma riqueza, produto de negociações, produto de um meio ilícito. E aqui o problema da riqueza de Zaqueu não era a riqueza pela riqueza, mas o fato de que a riqueza de alguma maneira toma o coração da pessoa avarenta,
toma o coração da pessoa que cobiça o ouro, que cobiça a prata. E então o grande problema da riqueza não é a riqueza pela riqueza, mas é quando a riqueza ela ocupa o coração do homem e se torna um Deus. O teólogo Calvino, ele dizia que o coração humano é uma verdadeira fábrica de ídolos, e o dinheiro é um desses ídolos que o coração produz. As pessoas querem aquilo que o dinheiro proporciona: o sucesso, a estabilidade, a paz, a segurança. Tudo isso acaba fazendo do ídolo um Deus onde as pessoas querem buscar no dinheiro os seus favores divinos. Então a riqueza de Zaqueu era um problema para ele. A terceira era a multidão. Nos versos 3 e 7 diz que ele não podia ver Jesus por causa da multidão. E aqui, irmãos, essa multidão aqui é a multidão que segue Jesus, é a multidão de religiosos, é a multidão que está atrás dos milagres, é a multidão que acabara de ver o testemunho de Jesus abrindo os olhos do cego Bartimeu. Mas a mesma multidão que estava louvando a Deus pela cura divina, a mesma multidão que estava cercando Jesus, ovacionando Jesus, é a multidão que se torna obstáculo para Zaqueu, impedindo Zaqueu de ver Jesus. Mas essa multidão, ela não impedia Zaqueu só porque impedia a visão dele de Jesus. Era uma multidão que murmurava contra Zaqueu, era uma multidão que julgava Zaqueu, era a mesma multidão que ao mesmo tempo que impedia a visão de Zaqueu de ver Jesus, era a mesma multidão que questionava o caráter de Zaqueu, que dizia que Zaqueu era pecador. E aqui, irmãos, nós vemos então que estar no meio de uma multidão religiosa, de pessoas que muitas das vezes dizem servir Jesus, dizem adorar a Deus, dizem buscar a Deus, não garante um coração aberto, receptivo para a graça de Deus, porque muitas das vezes é justamente a multidão dos religiosos, é justamente a multidão daquelas pessoas que julgam, daquelas pessoas que se colocam na posição de serem fiscais da fé alheia, é que impede as pessoas de se conectar com Deus. E o quarto obstáculo aqui na vida de Zaqueu era a sua pequena estatura. O verso 3 aqui diz que ele era um homem de pequena estatura. Ele era um homem baixo, pequeno na altura. E aqui talvez esse obstáculo aqui é um obstáculo diferente de todos os outros obstáculos, né? Porque diferente aqui da profissão, da riqueza, da oposição das pessoas, esse aqui era um obstáculo que estava de certa forma meio que inerente à vida de Zaqueu. Ele nasceu assim, ele é pequeno, era algo que ele tinha que conviver, não era por causa da profissão dele, não era culpa das pessoas, não era por causa das riquezas que ele havia acumulado, era uma limitação que Zaqueu não escolheu, era uma condição que ele tinha que conviver, que ele não podia mudar. E essa condição aqui talvez represente aquelas barreiras da vida, que não tem a ver com a escolha moral, não tem a ver com o pecado pessoal de alguém, tem a ver com situações que simplesmente, onde a gente vive, onde a gente nasceu, coisas que a gente não tem o poder de mudar. Essa daí era uma das coisas que impedia Zaqueu de ver Jesus. Mas esse era o problema de Zaqueu. Agora, como que isso se conecta com a gente hoje, que quer pregar para as pessoas, que quer manifestar a graça de Deus para as pessoas, para que o reino de Deus cresça, para que as pessoas encontrem a graça de Jesus? Porque esses 4 obstáculos são obstáculos que estão na vida das pessoas com quem a gente lida hoje. Talvez você é crente e você está falando: pastor, para que eu vim aqui domingo para ouvir uma mensagem de Zaqueu? Eu já sou de Jesus. Sim, você é de Jesus. Eu espero. Você é de Jesus. Eu espero. E quem é de Jesus, a fé não morre na gente. A fé escoa para a vida de outras pessoas.
A gente tem interesse legítimo que os nossos parentes, eles se convertam, que os nossos parentes, eles conheçam Jesus, que os nossos amigos também conheçam Jesus. E muitas das vezes, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, no nosso dia a dia, são pessoas que têm obstáculos para encontrar Jesus. Ora por causa do que elas fazem no seu trabalho, a sua escolha profissional, ora por causa da riqueza, ou por causa às vezes a pessoa não é nem tão rica, mas a pessoa tem um anseio muito grande de viver a vida em função do dinheiro, e muitas das vezes essa vida, em função do dinheiro, impede ela de se conectar com Jesus. Ora, a pessoa, ela também lida com uma condição na vida dela que não é muito boa. Então eu gostaria que vocês pensassem que a gente ministra para pessoas que, como Zaqueu, também enfrenta dificuldades para poder se conectar com Jesus. Então eu gostaria que você pensasse aqui naquela pessoa que trabalha numa profissão que talvez ela não é bem vista, aquela profissão que as pessoas tratam com uma certa desconfiança. Hoje a gente lida com pessoas que trabalham com aposta, pessoas que lidam com o jogo do bicho. Hoje a gente lida com alguém que vende bebida alcoólica, é o dono da adega. A gente está falando de algumas profissões talvez que são lícitas aos olhos da sociedade, mas que aos olhos da igreja não é correto. A gente sabe que aquela profissão, ela fomenta o crime, ela fomenta muitas das vezes um tropeço na vida das outras pessoas. Uma pessoa que talvez trabalha no mundo da publicidade, do cinema, uma pessoa que trabalha como modelo, se expondo, uma pessoa que talvez trabalha como programador, mas trabalha lá no site da OnlyFans. Já pensou, Renan, um negócio desse? Né? Vocês que são programadores aí, vocês, né? Mas eu só tô aqui só trabalhando, o meu negócio é só com os números, mas você está lá, né? Trabalhando num sistema perverso, num sistema de prostituição e coisa desse tipo. Uma pessoa que, eu estou ganhando meu ganha-pão, pastor, mas eu sou funcionário da casa noturna. Eu estou aqui para poder proteger o negócio da dona das meninas dos job. Eu estou brincando, mas isso não é um dilema ético? Não é um dilema? Mas eu estou trabalhando, eu preciso ganhar dinheiro, pastor. Mas aí, essa pessoa é uma alma que precisa de Jesus. E aí você prega o evangelho para ela. E aí você fala da graça para ela. E aí você fala, você precisa conhecer Jesus. Mas como eu vou conhecer Jesus? Como que as pessoas vão me ver lá na igreja? Eu trabalho na casa noturna. Eu trabalho na aposta. Eu sou segurança do cara, do dono do bicho, do jogo do bicho. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então muitas das vezes, queridos irmãos, a gente vai lidar com gente exatamente como Zaqueu, que quer encontrar Jesus, mas a sua profissão impede. O seu desejo de viver uma vida controlada pelo dinheiro, eu não posso abandonar esse serviço, eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui a minha família vai passar fome. Eu preciso ganhar dinheiro, essa é a fonte. E parece que o dinheiro fala mais sério. A pessoa não tem aquela disposição para romper com aquela condição, porque romper com aquela condição, de certa forma, é secar uma fonte de recurso. E aí a pessoa fala, mas se eu for na igreja, todo mundo sabe. Imagina, uma prostituta famosa, procurando vir no nosso culto de domingo, e todo mundo sabe que aquela pessoa é prostituta, e todo mundo sabe que aquela pessoa é garota de programa, ou é o dono do cabaré. E aí todo mundo sabe o que eu faço, todo mundo sabe o que eu exerço na minha vida social. E tem pessoas que não só têm esses problemas, tem pessoas que lidam também com a sua própria condição. Tem gente que muitas das vezes não consegue ter esse encontro com Jesus, porque muitas das vezes a pessoa tem uma doença crônica,
e simplesmente essa pessoa não consegue vir à igreja, tem uma deficiência e não consegue vir à igreja, ou muitas das vezes essa pessoa teve uma educação distorcida dentro de casa, que criou uma barreira dentro dela com a igreja, criou uma barreira dentro dela com o evangelho, um preconceito, uma dificuldade de assimilar as coisas do céu. Tudo isso daqui pode ser uma barreira. Talvez não seja uma barreira para você como crente, que já está na fé, mas pode ser uma barreira, como foi na vida de Zaqueu, para que as pessoas cheguem ao reino de Deus. Pode ser o tipo de pessoa que Deus vai colocar no nosso caminho como igreja. Pessoas como Zaqueu, que lidam com esses 4 obstáculos. E aí, meu amado, a gente precisa... Essa mensagem aqui, ela fala tanto para as pessoas que são descrentes, pessoas que talvez não entraram na fé, estão aqui nesta manhã, estão ouvindo o evangelho, estão olhando para si mesmo e falando assim: eu preciso ter um encontro com Jesus, eu sinto que eu preciso estar na igreja, eu não sou crente, mas de tempo em tempo, eu sinto que Deus me traz para esse ambiente da graça, eu não consigo entender. De repente eu me vejo, eu não sou crente, mas eu me vejo cantarolando uma música de crente durante a semana. Eu não sou crente, mas eu me vejo pensando num versículo da palavra de Deus na semana. Eu não sou crente, mas eu me vejo orando a Deus durante a semana. E aí você pensa de alguma maneira assim, é um ato da graça de Deus? É Deus te chamando? É o seu desejo de ver Jesus? É o seu desejo de se conectar com Jesus? Mas você talvez fique no mesmo dilema de Zaqueu, e aí você, mas e a minha profissão? E o meu dinheiro, o meu desejo de ganhar a vida, de ter sucesso? E aqueles que murmuram contra mim? E aqueles que vão olhar para mim, vão falar assim: mas você não está preparado ainda para ser crente, a sua fé não pode ser verdadeira, porque você ainda faz um monte de coisas erradas. Então nós podemos estar lidando aqui nesta manhã com esses 2 tipos de situação: a pessoa que precisa da salvação, e a igreja que precisa receber o perdido, e a igreja que precisa encaminhar o perdido para a graça de Jesus. E para aquele que é perdido, a gente precisa, eu quero dizer então que você precisa examinar de fato com honestidade a sua vida, precisa examinar a sua carreira, precisa examinar as ambições que estão no coração, para poder entender se é a sua conta bancária, o que está de fato sendo um obstáculo no seu encontro com Cristo. Porque uma das coisas que a fé precisa é que a gente renuncie àquelas coisas que a gente julga que é maior do que Deus. Aqueles que vêm a Jesus precisam aprender de alguma maneira a negar a si mesmo, a negar qualquer coisa que se mostre maior do que Jesus. Então, aqueles que estão de alguma maneira ainda fora da igreja, precisam olhar com honestidade para o seu coração e examinar se a sua carreira, se a sua ambição, se a sua conta bancária tem se tornado um obstáculo entre você e Cristo. Porque aquilo foi um obstáculo para Zaqueu, mas Deus fez alguma coisa a respeito. Você também não pode permitir que a multidão te afete. Você não pode permitir que a opinião das pessoas sobre você, sobre o que você vai fazer, sobre a decisão que você vai tomar, te afete. Muitas das vezes o que te afeta não é você lidar com a decisão da igreja, mas talvez você não está pronto para lidar com a decisão dos seus amigos. Você não está pronto para lidar com a decisão da sua família. Você não está pronto para lidar com a decisão das pessoas que você trabalha com ela ali no convívio geral. Talvez você pense: eu gostaria realmente, porque eu tenho uma sede de Deus, eu tenho uma fome de Jesus, eu quero viver um relacionamento poderoso com Jesus, eu quero assumir a minha confiança em Cristo. Mas você fica pensando sobre o que os seus colegas vão falar na segunda-feira, quando você declarar que você é crente. O que as pessoas vão dizer de você na sua casa, no churrasco de família, quando você falar que está seguindo a Jesus. Talvez você fique preocupado muito com a opinião pública. Talvez você fique preocupado com a maneira como as pessoas vão te enxergar e vão pensar que
o que você está fazendo não é verdadeiro, vão achar que talvez você seja uma pessoa hipócrita, que você errou muito e que agora você está querendo simplesmente dar uma de crente para ser salvo e morar no céu. Isso talvez seja um grande problema para muitas pessoas. Foi problema para Zaqueu, é problema para nós também. Mas eu quero dizer, querido, que ninguém foi tão longe que Deus não possa salvar. Ninguém é corrupto demais que Deus não possa salvar. Ninguém é pequenininho demais como Zaqueu, que Deus não possa enxergar e não possa salvar, não possa libertar. Ninguém é amaldiçoado o suficiente que Deus não possa reverter a maldição em bênção. Se Deus alcançou a vida de um chefe dos publicanos, que era pecador, Deus também pode te encontrar, Deus também pode te salvar, Deus também pode salvar. Não tem pecado tão grande que Deus não possa perdoar, não tem pecado que Deus não possa reverter. Então, eu quero dizer para você que você não está longe do alcance da graça de Deus. Zaqueu lidou com essa dificuldade, mas Jesus contornou o obstáculo na vida de Zaqueu. E Jesus também, ele pode contornar os obstáculos na sua vida, porque o amor de Deus é um amor irresistível, é um amor glorioso, é um amor que perseverante, é um amor que alcança aqueles que estão perdidos. Mas Zaqueu fez algumas coisas, e esse talvez seja o lado nosso, o lado que compete a gente fazer, que é o lado da fé. O lado da fé. Porque se de um lado tem um Deus que quer salvar, do outro lado só precisa haver fé, só precisa haver disponibilidade no coração. Com todos os obstáculos que existiam na vida de Zaqueu, ele também teve 4 atitudes que abriram caminho para o encontro com Jesus. A primeira foi o desejo dele de conhecer Jesus. Apesar de tudo aquilo que Zaqueu era, fazia e era, ele tinha um desejo de conhecer Jesus. E o verso 3 diz que ele procurava ver quem era Jesus. De alguma maneira, Deus colocou uma fome no coração de Zaqueu. Deus colocou uma curiosidade no coração de Zaqueu. Deus colocou um desejo no coração de Zaqueu. Não era só uma curiosidade de saber aquele que era popular. Eu tenho certeza que aqui era uma fome espiritual, porque isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Um dia eu e você, nós vivíamos a nossa vida do jeito que vivíamos, mas Deus colocou em nós uma atenção. Deus abriu o nosso entendimento, Deus abriu os nossos olhos para que nós quiséssemos conhecer a Jesus. A segunda foi a iniciativa dele. No verso 4 diz que ele correu e subiu numa árvore, na pretensão de ver Jesus. Ele teve iniciativa. Eu sei que na verdade aqui a iniciativa começou em Deus, não começou nele. Até esse ato de correr, até esse ato de desejar é algo que Deus coloca no nosso coração. Isso se chama graça. A graça que vem com a fé. É aquilo que eu falei para vocês aqui agora há pouco. De repente, você se surpreende desejando Deus, sendo atraído para Deus. Coisa que talvez em algum tempo você não desejava, você não se importava, mas agora você quer. É importante a gente notar aqui, porque no mundo antigo, um homem correr em público já era um ato meio que considerado indigno. Mas um homem importante como Zaqueu, que era chefe, que era rico, que tinha uma importância, um destaque naquela sociedade, era mais indigno ainda você ver uma pessoa elegante correndo na rua, feito doido. E ele correu para procurar o melhor lugar, correu para subir e se posicionar para poder ver Jesus. Nessa altura, estou nem aí com dignidade, estou nem aí com opinião pública, estou nem aí com o que as pessoas vão pensar de mim, estou nem aí se as pessoas estão me vendo correr de paletó, gravata, terno. Ele não queria ser chique, ele só queria ver Jesus. A terceira foi a obediência dele, porque
Quando Jesus o vê, no verso 6, diz que Jesus manda ele descer. E assim que ele desce, diz que assim que ele recebe essa ordem de Jesus, não existe dúvida, não existe hesitação, não existe demora, não existe negociação, não tem tempo. Senhor, eu vou pensar se eu vou descer, se eu fico aqui ou não. Disse que ele imediatamente desce, ele se apressa e desce rapidamente, porque a obediência de Zaqueu diante da palavra, da oportunidade que Cristo abria para ele, era algo poderoso. E a quarta atitude de Zaqueu aqui, que foi muito positiva no encontro com Jesus, foi a disposição do coração dele em receber Jesus com alegria. O verso 6 ainda diz que ele desce e recebe Jesus alegremente. Ele recebe Jesus com alegria de coração, como se ele estivesse recebendo algo precioso. Isso daqui é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Aqui, queridos, eu quero dizer para você que nós, diante desta palavra, precisamos cultivar um desejo genuíno de conhecer a Cristo. Talvez essa é a parte desta palavra que fala as pessoas que são como Zaqueu, mas fala para nós também. Zaqueu teve um desejo genuíno de conhecer a Cristo. E eu acredito assim, pode existir muitas dificuldades na vida, mas uma coisa a gente precisa considerar: Deus nos dá oportunidades, e quando Deus nos dá oportunidade, a gente deve abraçar elas, a gente deve cultivar no nosso coração esse desejo de saber quem é Jesus, não apenas como uma curiosidade, não apenas para poder saciar, uma curiosidade do nosso coração, não só por causa de um interesse religioso, mas porque a gente precisa considerar quem é Jesus. Se de fato Jesus é tudo isso que nós pregamos, se de fato Jesus é o Salvador do mundo, se de fato só existe um caminho, verdade e vida que leva o homem até Deus, se é verdade que existe um inferno esperando as pessoas que estão perdidas, se é verdade que existe um céu, e para ir para esse céu você precisa de uma pessoa que se apresenta como um caminho, que se apresenta como verdade, como vida, então eu teria que, antes de rejeitar todas essas possibilidades, eu deveria conhecer de fato quem é Jesus. Eu não poderia fechar as portas da minha vida, eu não poderia fechar as portas do meu futuro, eu não poderia fechar as portas da graça sem antes conhecer quem é Jesus. Se alguém me diz que depois da vida vem um julgamento, e só vai ser salvo quem tem Jesus no coração, eu preciso considerar se isso é verdadeiro, eu preciso saber se esse Jesus é tudo o que ele diz que é, eu preciso saber se isso daqui, nem se for para desencargo de consciência, nem se for para você pensar nisso, e depois você falar, isso daqui não presta para mim, mas conheça primeiro, conheça quem é Jesus. Tente saber as verdades do Evangelho, tente saber se isso de fato faz sentido no mundo de religião, no mundo de verdade. Será que isso faz sentido? Prova e veja se o Senhor é bom. Aqui eu quero caminhar dizendo aqui que mais importante do que as atitudes de Zaqueu, mais importante do que os obstáculos que Zaqueu enfrentou, irmãos, são as atitudes de Jesus que buscaram a vida de Zaqueu. E a primeira atitude de Jesus aqui, ela é muito importante, porque o texto vai deixar muito claro para a gente aqui, que Jesus, aquilo que Jesus declarou: eu vim para salvar, eu vim para buscar e salvar os que haviam se perdido. Então aqui, é verdade que Zaqueu queria conhecer Jesus, é verdade que existiam obstáculos que impediam o caminho de Zaqueu em conhecer Jesus. Mas aqui o interessante, esse é o centro desse texto, é a determinação do coração do Deus Salvador. Do Deus que lá no passado já tinha decidido firmemente no coração ir para a cruz. Ir para Jerusalém para ser morto, crucificado em favor daqueles que ele veio salvar.
E Jesus, quando entra naquela cidade, ele diz: eu vim aqui com uma missão, eu vim aqui com um propósito, eu vim aqui para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus entrou ali para poder salvar a vida de Zaqueu. E a primeira atitude de Jesus, então, aqui, que é tão importante para nós na salvação de Zaqueu, é que Jesus não se desviou do caminho da cruz. O texto lá no versículo 1 diz assim, que ele ia passando, mas esse ia passando pela cidade de Jericó, não era um ia passando despretensioso, não era um ia passando como quem não quer nada, porque tudo que Jesus faz, ele faz com propósito. Nada que Jesus faz não tem propósito. Tudo tem propósito. Tudo tem propósito. E aqui, o destino final de Jesus era Jerusalém. E lá em Jerusalém tinha sofrimento, lá em Jerusalém tinha cruz, lá em Jerusalém Jesus ia enfrentar os seus acusadores. Mas, mesmo diante desta missão, Jesus para. E quando Jesus para diante de uma missão, é porque aquilo que Jesus vai fazer é igualmente precioso. Ninguém parou Jesus no caminho da cruz, mas quando Jesus se deteu no caminho, é porque aquilo que ele tinha que dar atenção era realmente importante. E Jesus para quando ele precisa dar atenção para alguém que ele quer salvar. Então, a primeira atitude de Jesus aqui foi parar. Parar para quê? Para dar atenção para um homem marginalizado, para um homem que carregava um histórico de ladrão, para um homem que a sociedade não via com bons olhos, não via com bons olhos. Mas é para esta pessoa que Jesus para, é para essa pessoa que Jesus dá atenção. A segunda aqui é que Jesus, ele enxergou o coração de Zaqueu. Diz que no verso 5, olhando para cima, Jesus viu Zaqueu. Oh glória! Jesus viu Zaqueu. Jesus viu aquilo que ninguém queria ver. Jesus viu aquilo que ninguém queria colher. Jesus trouxe para perto e se importou com aquilo que ninguém estava dando muita preocupação. Jesus viu. E aquele olhar não foi só um olhar físico, é aquele mesmo olhar que Jesus teve em relação a Natanael debaixo da figueira. O texto lá de João 1, 47 a 48 diz que Jesus já via Natanael antes de ele conhecer Natanael ali fisicamente. É assim que Jesus olha para a gente, é aquele olhar de quem tem o propósito, de quem sabe em quem vai investir. Olha, meu querido, eu quero dizer para você, tanto você que é crente e hoje está aqui, como você que ainda não é crente, eu quero dizer que os planos de Deus para você, para nós aqui, não são planos de imprevisto. Jesus não é Jesus de gambiarra. Jesus ele vê. Jesus ele escolhe. Jesus ele elege, né? Tem um tempo de Deus. A gente pode até andar no erro. A gente pode até viver uma vida meio que descabeceada, mas aí vem o tempo de Deus, o tempo que Deus chama. E a gente pensa que quando Deus chama, a gente pensa que a obra está começando agora, porque Deus chamou agora. Não, os planos de Deus para a nossa vida são planos eternos, são planos que Deus tinha para a sua vida antes de você nascer, já desde o ventre da sua mãe. Deus já te conhecia. Talvez você andou ainda por umas veredas, bateu cabeça para lá e para cá, tomou algumas decisões, complicou a vida, manchou o currículo, mas isso não significa que Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para você, e tem o tempo da manifestação da graça, tem um tempo do estender da mão, tem um tempo dele te presentear e manifestar o seu amor à sua vida. Chegou o tempo, Zaqueu foi visto por Jesus. E a terceira aqui é que Jesus então ordena para que ele desce. E a quarta é que Jesus diz assim: é necessário que eu fique na sua casa, porque Jesus vai dizer, porque hoje chegou salvação nesta casa. Hoje chegou salvação nesta casa. Irmãos, eu poderia duvidar de muita gente que vai estar no céu,
Poderia duvidar de muita gente que vai estar no céu. Mas quando Jesus disse que salva, está salvo. E Jesus disse: hoje tem salvação nesta casa. Os que Jesus disse que está salvo, não se perde, está salvo. Talvez lá no céu você não vai ver um monte de gente, mas porque Jesus disse que teve salvação na casa de Zaqueu, você vai chegar lá no céu, e você vai ver Zaqueu lá no céu, porque Jesus disse que houve salvação naquele dia. Aquele homem, irmãos, aquele homem com aquele currículo manchado, foi salvo por Jesus. Aquele homem que era um homem que vivia escravizado pela riqueza, pelo roubo, pela extorsão, foi salvo por Jesus. E por que eu sei que foi salvo por Jesus? Porque aqueles que Jesus declara que são salvos, e Jesus disse: hoje chegou salvação nesta casa. Jesus mudou a vida de Zaqueu, Jesus transformou os seus caminhos. E aqui eu concluo, meu querido irmão, eu concluo dizendo que você que encontrou Jesus, você que ouviu o Evangelho e creu, você que abriu o seu coração para poder Jesus entrar, você tem que descansar em Cristo. Você tem que descansar no fato de que Jesus te perdoou, Jesus te salvou, Jesus te libertou do seu passado. Por quê? Porque é a iniciativa de Jesus, é Jesus quem faz, não é a nossa força, não é a nossa própria energia que cria isso, é Jesus. Então a salvação, ela nunca começa no ser humano, ela começa em Deus, na iniciativa de Deus. E esse Deus que olhou para Zaqueu, é o Deus que olhou para a gente, é o Deus que olhou para você, na sua particularidade, na complexidade da sua vida, é o Deus que disse: hoje chegou salvação nesta vida, chegou salvação nesta casa, chegou salvação para esta pessoa, daqui para frente, a vida agora é como salvo. Jesus disse: é necessário, convém, é necessário que eu vá na sua casa. Esse necessário aqui, irmãos, mostra aqui a necessidade de Deus. E a necessidade de Deus não é como a nossa necessidade. A gente precisa de comida, a gente precisa de bebida, a gente precisa de vestimento, a gente precisa de dinheiro. Essas são as coisas que a gente precisa. Mas toda vez que Deus usa essa palavra, é necessário, Deus não está falando aqui das necessidades dele, mas da determinação do coração dele de fazer a obra na vida das pessoas, de transformar as pessoas. Foi do mesmo jeito que Jesus disse quando ele tinha que passar em Samaria, e ele disse: é necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar em Samaria? Porque junto ao poço, ao meio-dia, tinha uma mulher ali, pecadora, indigna, cheia de vergonha, cheia de culpa. Era necessário passar em Samaria, porque junto ao poço ele tinha um encontro redentor, um encontro salvador, um encontro para mudar a história daquela mulher e daquela cidade para a glória de Deus. É esse necessário, e esse necessário mostra que quando Deus ele quer alguém, quando Deus quer salvar, é a iniciativa dele. Antes de Zaqueu ver Jesus, Jesus já tinha visto Zaqueu. Antes de você decidir vir à igreja, vir ao culto, ter esse ímpeto de estar conosco aqui nesta manhã, Deus nos seus planos eternos já tinha preparado um tempo para você nesta manhã, para você ouvir o Evangelho e dizer que Ele te vê como Ele vê Zaqueu, e Ele tem também uma palavra para você e para a sua casa, que hoje é dia de salvação na sua vida e na sua casa, para a glória de Deus. O Ministério de Louvor pode subir, por gentileza. Eu quero encerrar dizendo que 2 vezes aparece a palavra hoje aqui nesse texto. A primeira vez aparece no verso 5. Hoje me convém pousar em tua casa. E depois que Zaqueu se arrepende, depois que Zaqueu demonstra a sua confiança em Cristo,
lá no verso 9 diz: e hoje veio a salvação a esta casa. Aqui o importante, a gente notar aqui, a dinâmica do trabalho de Jesus, tá? Que é diferente do nosso. Jesus disse: é hoje. Jesus tem plano presente. Jesus não fica trabalhando com essas coisas, não, é o presente. Ele tem propósito, ele tem uma agenda, ele tem algo que está determinado no coração dele. E o fato de Jesus decidir, dizendo: é hoje que eu quero fazer isso, mostra que Jesus não estava esperando que Zaqueu resolvesse todos os problemas dele. Olha, Zaqueu, resolve primeiro essas tretas da sua vida aí, sua vida está complicada, desfaz desses rolos que você está vivendo aí, sabe, esses problemas financeiros, essas propinas, essas amizades que você está vivendo aí, esse mau testemunho, resolve tudo isso e amanhã eu passo de novo aqui. Não, Jesus tinha uma agenda para aquele dia. Hoje me convém pousar na sua casa. Hoje é do meu agrado pousar na sua casa. Pode não ser conveniente para a multidão, mas para mim é conveniente pousar na sua casa. Talvez você não se sinta conveniente, mas para mim é conveniente pousar na sua casa. Eu quero pousar na sua casa. E tem mais, é hoje. Hoje veio salvação na sua casa. Os planos que Jesus tem para a sua vida não é para segunda, não é para terça, não é para quarta, não é para domingo que vem. É para hoje. Hoje tem salvação na sua casa. Jesus não está pedindo para você sair daqui com uma lista de checklist para você resolver todas as suas pendências para depois colocar fé nele. Não. Assim como ele fez com Zaqueu. Hoje eu entro na sua casa e eu ministro salvação. E a salvação foi assim, instantânea. Salvação, coração transformado, mente transformada. Porque quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele já não pensava mais do mesmo jeito. Agora a mudança foi perceptível. Senhor, eu estou disposto a largar tudo. Eu estou disposto a abandonar tudo. Eu estou disposto, Senhor Jesus, até se em alguma coisa eu tirei de alguém, eu vou restituir, porque a partir de hoje eu vou viver uma maneira transformada. Eu vou viver como um filho de Abraão. Eu vou viver justificado pela fé que Abraão colocou a sua confiança. E o Filho do Homem passou ali em Jericó naquele dia. E desde que Jesus passou ali em Jericó naquele dia, ele foi para Jerusalém. E ele morreu na cruz. E hoje Jesus não passou só em Jericó. Hoje, como Cristo que morreu e ressuscitou, ele está em todo lugar. Ele não está só em Jericó, não está só em Jerusalém. Hoje ele está em todo lugar pela sua presença. E pela sua presença hoje, através do seu Espírito Santo, ele bate na porta do coração e ele faz o mesmo convite para Zaqueu. Hoje me convém pousar na sua casa. E aí a gente lembra das palavras do profeta. Se hoje houver arrependimento, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, porque o convite é para hoje, a graça é para hoje, a salvação é para hoje, a mudança, a transformação é para hoje, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. É os doentes, é os tristes, é os oprimidos, é os culpados, são aqueles que trazem um peso de condenação no coração, que o Filho do Homem veio para salvar. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa canção e eu quero orar com vocês.